Olá, arteiras! Eu sou Lucita Glenetti, do Santa Costura, e hoje nós escolhemos um modelinho que está bombando no momento para ensinar vocês a como fazer a nossa versão da bolsa de praia de tela treliça. Dentre as várias possibilidades, nós escolhemos essa pink e eu vou utilizar essa alça aqui, olha, Tiffany, que tá uma cor bem legal e eu acho que vai ficar uma peça muito alegre. Então vamos lá acompanhar o processo de confecção dessa bolsa. É bem fácil e bem bacana de você fazer aí na sua casa. Dentre as muitas possibilidades de projeto, eu escolhi um que você consegue fazer com meio metro dessa telinha, que é a medida mais comum que a gente vê vendendo. Inclusive lá no nosso site, nós também disponibilizamos ela de meio em meio metro. Então você vai tirar a bolsa desse meio metro e ainda vai sobrar um pouquinho para você fazer uma nécessaire ou colocar um bolso a mais na bolsa ao seu gosto. Aqui nós temos o meio metro, que é o que você vai receber na sua casa quando você comprar nossa telinha. E aqui a largura dela é 1,40 m. Então, primeira medida que nós vamos fazer, nós vamos tirar aqui uma faixa inteira de 14 centímetros. Lembrando que aí no descritivo existe o plano de corte para que você possa tirar suas dúvidas. Mas o que eu fiz aqui, olha, eu vou marcar 14 centímetros, estou aqui na contramão, deixa eu me ajeitar. Então 14 centímetros está dando aqui nessa risquinha. Você vai pegar aqui nessa risquinha e vai embora. Vai separar essa tira toda aqui, que essa tira ela vai formar parte do nosso fundo e a nossa lateral da bolsa. Então aqui eu fiz uma tira de 14 centímetros, vou deixar ela reservada. E aqui a gente vai começar a fazer o corpo da bolsa. O corpo dessa minha bolsa aqui vai ter 38 centímetros. Então, medindo 38, eu cheguei aqui e vou separar. Esse processo eu vou fazer 3 vezes. Por quê? A primeira medida será a frente da nossa bolsa, a segunda medida será o fundo e a terceira medida vai se transformar no bolso da frente. Então, aí você pode ir pela telinha mesmo, ou pelo centímetro, pela régua, como você queira. Eu vou ir pela telinha mesmo, tá? Pra cortar as 3 peças bem iguaizinhas aqui. Então, 2 partes, mais uma, que vai virar o nosso bolso. Então, aqui eu fiquei com a altura, que foi 36 centímetros, que foi a sobra de quando eu tirei aquela tirinha de 14 por 38. Então, uma parte que vai ser a frente, uma parte que será as costas e essa outra parte que vai dar origem ao bolso. Então, você vai reservar aqui 14 centímetros, do mesmo jeito que fizemos ali, que a gente precisa de mais uma parte de 14 centímetros. Então, vem aqui, acha os 14 e corta aqui, olha. Aí, aqui, nós tivemos essa sobra aqui, ó, ela ficou com 22 centímetros. Isso aqui vai se transformar no nosso bolso, que nós vamos fazer uma bainha aqui, e vai ser o nosso bolso aqui da frente, nosso bolso duplo aqui na frente. E essa parte aqui que sobrou, já vai ser o fundo. Embora eu ainda não tenha trabalhado muito com esse material, uma coisa que eu acho que é importante é você fazer um reforço no fundo, porque a telinha, embora ela seja bastante resistente, ela tem uma parte que a trama do plástico aqui é bem fininha, então eu acho legal na parte do fundo você fazer um reforço. Então eu vou trabalhar com o fundo duplo, tá? Então uma parte do fundo saiu daquela sobrinha ali do bolso e aqui na lateral que a gente separou, eu vou tirar uma na mesma medida, que vai ser para fazer esse fundo mais estruturadinho, ó. Então eu fiquei com 2 aqui de 14 por 38, que vai dar origem ao meu fundo. E daqui eu vou tirar as laterais. A minha bolsa ficou com uma altura de 36. Você pode confirmar aí, que às vezes você recebe um tecidinho que tá com 1 centímetro maior, então você consegue até fazer uma pecinha um pouco maior, olha. A minha aqui ficou com 36,5. Então essa é a nossa altura da lateral. Então eu vou medir aqui 36,5
e vou cortar 2 vezes também, porque são 2 laterais, né? Uma para cada lado do espelho do corpo da frente lá. Então, 2 iguais aqui. E aí, a nossa bolsa, a nossa telinha já tá toda cortada. Você viu que foi bem simples, bem fácil de fazer. E cortando dessa forma, você tem essa sobrinha aqui, olha. Você pode ainda transformar num bolso extra ou numa necessaire. Aqui dá uma necessaire de tamanho bem legal. Aí vai depender da sua criatividade. Esse pedaço menor dá pra fazer estojinho, pra lápis, que também é uma coisa que funciona muito bem. Agora, vamos pra nossa alça. Neste modelinho aqui eu separei 2,10 metros. Uma coisa que é importante nessas bolsas também, neste material, é que a sua alça ela tem que ter um reforço. Você pode fazer um modelo onde a sua alça parta do fundo e vai ser costurada em toda a lateral da bolsa, e isso dá estrutura para a alça. Ou como no nosso caso, que nós vamos fazer aquela trave aqui, olha, vai ficar uma tira aqui e a alça saindo daqui. Fazendo este modelinho que nós vamos seguir até o final, você vai precisar de 2,10 metros de alça cortados da seguinte maneira. Então aqui, vou separar o suficiente para o corpo, né, para o espelho, largura da bolsa aqui, uma vez, 2 vezes, dentro desses 2,10 metros, tá? Se você puder comprar essa medida, é legal porque não existe desperdício. E esse tanto que sobra, a gente vai dividir ao meio aqui. A nossa alça, então, vai ficar assim, olha, eu vou vir com essa trave, né, que vai fazer a costura de prender a alça em si, para ela ganhar um reforço. Muito fácil até aqui, né, gente? Vamos para a máquina, então, costurar essa belezura? Muito importante, meninas, linha na cor certinha, tá? Senão você vai acabar mostrando isso, que fica feio. Então, uma linha certinha na cor da sua telinha, uma linha bem adequada para sua alça também. Outra coisa, esse material, ele é fácil de costurar na máquina, ele não dá resistência. E você tem aí no mercado aqueles pezinhos para sintético, para plástico, que tem o pezinho que é um de metal que tem uma rodinha no meio, você tem o de plástico, mas o que eu acho que funciona melhor, tanto para isso aqui, se você tiver dificuldade, ou para o plástico, é você passar um creminho. Né? No caso, quando a gente está lidando com o plástico, a gente sempre recomenda que você use o óleo mineral ou o silicone líquido, mas isso é por conta de não manchar o tecido, porque às vezes você está mexendo com plástico e com tecido e pode manchar. Como eu não tenho nada aqui em casa, eu vou passar um creminho de mão aqui mesmo, olha, para escorregar. Então a gente vai começar, eu vou começar no bolso aqui. E a primeira coisa, nós vamos virar uma bainha aqui em cima. Eu optei nesse modelo aqui da gente virar e passar uma costura fazendo uma bainha mesmo. Eu já vi alguns acabamentos que a pessoa coloca viés, aquele boneon, ou eu acho que um viés de corino, mas eu particularmente não gostei. Eu achei que o que fica mais clean e mais fácil de fazer, que todo mundo resolve em casa, é virando uma bainha como se fosse um tecidinho, tá? Então se você sentir alguma dificuldade, passa um olhinho ou um creminho que vai te ajudar muito. Então eu vou começar aqui no bolso da frente, fazendo essa bainha aqui, tá? Aumenta um pouquinho o tamanho do ponto da máquina, eu vou deixar aqui no 3. E vamos lá. Você vai ver aqui que não tem dificuldade nenhuma. Você só não pode querer brigar contra o plástico. Tem gente que eu percebo que a pessoa vai segurando ele aqui, ele vai aderindo. Então deixa ele bem solto. E muito importante, você estando com a telinha na mão, você vai perceber que existe o direito e o avesso. O direito é este lado onde a trama é mais pronunciada. O avesso, ele é mais lisinho, tá? Então aí você vai fazer a costurinha aqui, no seu gosto, uma costura reta para ficar bem bacana. Olha como ele vai fácil, olha, não tem dificuldade nenhuma, só você não segurar, não brigar com o material. Acabamento montado no bolso, nós vamos fixar o bolso aqui no corpo. Fica a seu gosto também. Eu preferi, ao invés de criar uma divisória aqui em todo o bolso, eu vou só dar uma costuradinha aqui, que é para o bolso não ficar muito aberto e continuar com o tamanho dele original. Então eu vou partir vou marcar o meio, vou partir da costura deste ladinho, avançar aqui, dar uma distância entre eles de um pé para ficar com 2 costuras aqui em cima, que eu acho que fica mais resistente do que uma só.
Identifiquei o meio e dá uma prendidinha, tá? Para que isso aqui não escorregue e fique fora de lugar. Então, eu vou iniciar aqui em cima, vou vir até aqui embaixo, eu vou fazer um quadradinho, um retângulozinho aqui para essa costura ficar mais firme e mais segura. Não precisa descer muito, a não ser que você queira fazer a divisória até lá embaixo, mas não precisa descer muito. É só um reforcinho mesmo aqui pro bolso não ficar abrindo. Então, preso o centrinho aqui do bolso, eu vou dar uma prendida em toda a volta, que eu acho que vai facilitar lá na frente, quando a gente for juntar a frente com o lateral e tudo. Aí pode ser um ponto maior ainda e bem na beiradinha, que é pra ele ficar escondido, tá? Então, olha, mão bem leve, não briga com o material que você tem. É a melhor forma de costurar esse tipo de coisa. Não segura ele. Lembra que nós falamos então de duas partes pro fundo para que tenha um reforço? Então você vai juntar aqui, olha, avesso com avesso, prende ele, não vai sem dar uma acomodadinha com o alfinetinho aqui, que é muito fácil. Passa um creminho nas beiradinhas e vai passar uma costurinha também em toda a volta para facilitar lá na frente depois, ó. Deixa o plástico entre os seus dedos e vai escorregando assim. Um pouquinho que dá uma lambuzadinha aqui já é o suficiente para a máquina. Fundo preparado, é hora de colocar a lateral. Então, vai uma lateral para cá e uma lateral para cá, tá? Aqui você deve estar com dois lados do direito, né? Mas lembra daquele lema, direito com direito dá direito. Então, vamos juntar aqui e passar a costura. Sempre, meninas, é importante, olha, alinha bem isso aqui, tá? Coloca um alfinetinho ou os grampinhos, mas o alfinetinho vai bem aqui porque a tela é toda furadinha mesmo. E nós vamos passar a costura já num pezinho de máquina, travando ela aqui, vendo que aqui tá alinhado. Não coloca de qualquer jeito, que você não pode ficar com essa situação aqui, ó. Então, alinha direitinho e vai passar a costura aqui. E vou no creminho. Fiz a costura aqui de união da lateral com o fundo. E é bastante importante agora a gente rebater. Porque o rebate, além de ficar mais bonito, ele acaba dando mais estrutura pra peça, né? Então, olha, vou tombar aqui, esses rebates, eles são sempre feitos pelo direito, tá, meninas? Porque a sua prioridade de ficar bonita é sempre o seu lado direito da peça. Então, aqui onde tá pronunciado, né, o detalhe da redinha e sobre a sua costura. Porque se você vier rebater aqui onde você não tem folga de costura, você fica com uma costura boba que não serve pra nada. A função do rebate é justamente prender as camadas aqui, além de trazer beleza pra peça. E é bem tranquilo rebater aqui, ó. Desde que você não brigue com o tecido, né, com o plástico. E uma coisa que eu esqueci de falar, eu tô usando a linha normal de poliéster aqui pra costura, tá? Não mudei linha na máquina, não fiz nada. É a linha normalzinha que a gente usa pra costurar tudo aí. Olha como vai, bem facinho. Esse então é o nosso lado do avesso, olha, e aqui é o nosso lado do direito. Ficou bem bacaninha. Antes de partir para a montagem da bolsa, então nós vamos fixar as alças. Eu achei que uma medida que fica legal são 7 centímetros a partir da boca da bolsa aqui, olha, para fixar essa daqui. Então, eu coloquei a trave. E o que é muito legal é que, como isso aqui, ele é um material bem feitinho, ele é bem reto, você pode se guiar pela linha dele que dá certinho. Então, primeiro eu vou passar a costurinha aqui nessa parte de baixo, né, para fixar ela. E aí, você vai no olhar aqui, colocando bem retinho, para depois vir com a alça e embutir ela aqui. Então, a primeira costura aqui do lado de baixo. A essa altura, então, eu já troquei a minha linha de cima, eu coloquei o verdinho, verde água.
Lá embaixo continuou o rosa, tá? Para que não fique feio aqui dentro da bolsa. Mas na verdade, quem vai te dizer isso é o ponto da sua máquina, porque o que não pode acontecer é aparecer outra cor aqui nessa alça. Senão vai ficar muito feio. É melhor acontecer alguma coisa lá dentro, né? Que ninguém vê, do que na parte de fora. Então vem aqui alinhando e costurando o mais reto possível. E é simples, gente, não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Agora vamos marcar a distância dessas alças aqui. Então eu identifiquei o meio da minha bolsa e a distância perfeita para ficar aqui entre as alças é de 15 centímetros. Então eu vou jogar 7,5 para cá e 7,5 para cá. Entre elas deve ficar 15 centímetros, que é a medida perfeita para o seu braço, tá? Então apoia ela bem aqui no fundo, chega o mais lá embaixo que você conseguir, para ela ficar bem presa. Esse alfinete tá muito grosso. E aí nós vamos vir com a costura aqui na parte de cima, então. E bem retinha, né? Veja que você tá bem acompanhando a trama aqui da telinha, que você não se perde. Então agora eu vou passar a costura aqui e aqui depois eu vou dar uma subidinha também para dar uma reforçadinha a mais. É um detalhe que você pode subir mais uns 2 ou 3 centímetros, porque aqui em cima a gente vai ter a virada de acabamento da bolsa, tá? Então não vai subir essa costura até aqui em cima, senão ele vai te atrapalhar para fazer a bainha aqui na parte de cima. E eu não acho interessante você ficar num vai e vem aqui. Por quê? Isso aqui é um material plástico. Você não pode nem deixar o seu ponto ficar pequenininho. Se a sua máquina tiver alguma resistência, dá uma ajudadinha aqui com a mão. Porque se você ficar com um ponto muito miudinho aqui, você corre o risco de vir cortando o seu plástico, o que não vai ser uma coisa boa, tá? Então, se necessário, dá até uma ajuda para sua máquina, para ela não parar e ficar fazendo ponto miudinho. Vou colocar o outro lado, muito importante, olha, esquece a régua, esquece a fita métrica e vai pela sua montagem aqui para que as coisas se encontrem no fechamento da bolsa, tá? Então, lateral pronta aqui, frente e costas prontas, é hora da gente começar a montar a nossa bolsa. Eu prefiro começar sempre pela parte da frente, que é a parte que chama mais atenção. Então, eu coloquei aqui, olha, fundo com fundo, alfinetei e vou passar a costura. A costura aqui, ela vai vir até onde você fez essa junção aqui da lateral com o fundo. Esse é seu limite num pezinho de máquina, travado direitinho. Então vamos começar a costurar. Já passei o meu creminho aqui para ficar mais macio. Só relembrando, meninas, né? Sempre a gente costura direito com direito. Então se certifique-se, né, de que você tá fazendo isso da forma correta. Tem um ditado aqui na costura que direito com direito dá direito. Então deixa bem soltinho e vai fazendo a costura. Eu já passei o creminho aqui, tá indo super bem. Agora aqui vai depender da forma como você gosta de fazer. Você pode daqui partir para o fechamento lateral, ou eu sempre gosto de colocar o outro lado da bolsa aqui, porque embora a gente use as marcações de meio com meio, aqui assim você vai ver, olha, que você tá vindo bem no alinhamento, não corre o risco da peça ficar torta. Então eu vou fazer o outro lado, o outro fundo das costas aqui também, já vou deixar costurado para depois subir a lateral. Então aqui nós ficamos com essa montagem, tá pronto para subir a lateral. Minha gatinha veio me ajudar aqui, que ela não pode perder a oportunidade. E aqui nós temos o fundo costurado até um pezinho de máquina, né? Que coincide aqui com a sua costura aqui do fundo, ó. E aqui você coloca a mão aqui, estica bem e vai fazer a união aqui da lateral. Aqui, meninas, eu gosto de começar a fazer a alfinetagem a partir da borda, tá? Porque a gente tá com as alturas corretas. Então, alfineta aqui e aí você ajeita aqui para formar o cantinho direitinho. Então, neste caso, a gente vai vir com a costura de cima para baixo
E no lado de cá, pela posição na máquina, vai ser de baixo para cima, mas você vai começar o encaixe daqui, olha, da borda, e vai esticar lá pro fundo, para ficar bem ajeitadinha. Terminei de costurar aqui, ela já tá toda montadinha, e antes de revirar eu já vou aproveitar para rebater aqui a borda. Eu dobrei um tantinho aqui que eu achei bom, você pode dobrar aí ao seu gosto, e vou fazer o rebate olhando aqui para o direito, que é a nossa prioridade de acabamento, tá? Alfinetei seguindo a linha direitinho aqui e vou fazer todo o rebate aqui. Já passei o creminho para escorregar bem aqui. Vou começar embaixo da alça para ficar escondido a emenda aqui. E vamos fazer toda a volta aqui. Prontinha a versão de bolsa de praia do Santa Costura para vocês. A gente achou bem bacana. Ela fica num tamanho bastante razoável, maior que isso eu acho que já fica muito grandalhona, e pequena não cabe as coisas, né? Aqui ficaram 2 bolsos, né? A parte de dentro, aqui como a gente comentou, não tem viés de acabamento, mas a borda dela, olha, é lisinha, não tem nada que vai te doer no braço, vai raspar na sua pele, nada disso. E aqui esse material ele não desfia nada, então eu acho que pode ficar assim. Como eu falei, essa é a nossa proposta, existem várias por aí, você faz a que mais lhe agradar. Também que a gente vende todo esse material aqui na nossa loja física, que fica no Rude Ramos, em São Bernardo. Vendemos também pelo site, pelo WhatsApp, entregamos na região. Você tem várias formas de entrar em contato com a gente e fazer a sua composição, tanto de telinha quanto de alça chique.